Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Nós estamos hoje chegando ao último episódio da nossa série sobre o Evangelho de João. Vamos falar sobre a ressurreição e vida e vamos abordar o capítulo 20. Por isso, é importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos alguns versículos que usaremos como base para o nosso estudo. E também é importante orarmos ao nosso bom Deus para que Ele nos oriente nesse momento. E eu convido você a me acompanhar nessa breve oração. Nosso querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos ajudes a entender o que Tu queres nos ensinar com esta Tua Palavra e que Tu nos ajudes também a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, então, ler o nosso texto, capítulo 20 do Evangelho de João. Nós vamos ler apenas os primeiros 16 versículos, mas eu convido você depois a ler todos eles, e especialmente o do 1 ao 29. Então, a palavra de Deus no Evangelho de João nos diz o seguinte, no capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, que é João, diga-se de passagem, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele, Jesus, ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Verso 11. Maria Madalena, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. E voltando-se, lhe disse em hebraico, ela respondendo em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Os 2 últimos capítulos do Evangelho de João falam sobre a ressurreição de Jesus. Nesses relatos, vamos encontrar o Mestre aparecendo a pessoas específicas. No capítulo 20, por exemplo, lemos sobre a primeira aparição dele a Maria Madalena e sobre as mais duas aparições iniciais feitas aos discípulos, mas a primeira delas sem a presença de Tomé e uma outra com a presença de Tomé. No capítulo 21, lemos que Jesus aparece pela terceira vez aos seus discípulos, 7 deles, nesse caso incluindo Tomé, quando estavam pescando no mar de Tiberíades. Mesmo considerando os relatos dos 4 evangelhos e ainda o que lemos no livro de Atos e na carta de Paulo de 1 Coríntios, não sabemos detalhes sobre o que ocorreu nos 40 dias entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão. Mas temos o suficiente para saber que Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Nesse estudo, ao lermos João capítulo 20, veremos 3 casos de pessoas que estiveram andando com Jesus pela fé, mas
que quando tiveram alguma dúvida quando ele ressuscitou. Duvidaram inicialmente que a ressurreição dele havia ocorrido. O primeiro caso aconteceu com a dupla Pedro e João, o segundo caso com Maria Madalena e o terceiro com Tomé. O curioso é que em cada um desses casos, o próprio Jesus ressuscitado resolveu a dúvida deles. O que aconteceu com esses seguidores de Jesus? Será que duvidar de algo no campo espiritual significa falta de fé? É possível o crente ter fé e dúvida ao mesmo tempo? Como parte do nosso estudo, veremos por que esses personagens, mesmo tendo fé, duvidaram da ressurreição de Jesus. Veremos também como o Mestre se moveu em resposta a cada um deles. Aprender sobre esses 3 episódios é importante para a vida cristã, porque se esse fenômeno de fé e dúvida acontecer com o crente, ele poderá resolver isso da mesma maneira que Jesus resolveu essa questão com seus discípulos e com Maria Madalena. Poderemos também ampliar o que aprendemos nesses episódios para quando o crente se defrontar com circunstâncias adversas e tiver dúvidas sobre onde Deus está frente àquela crise que está ocorrendo. No próximo quadro, nós veremos então o primeiro caso dos 3 que nos mostra a questão da fé e da dúvida ao mesmo tempo. Então, caso 1, Pedro e João não veem Jesus perto deles. Vimos que a primeira pessoa que chegou ao túmulo vazio de Jesus, cedo de manhã no domingo, foi Maria Madalena. Esse domingo foi o 3º dia após Jesus ter sido morto na cruz. Quando ela vê que a pedra que fechava o túmulo havia sido removida e que o sepulcro estava vazio, Madalena conclui de forma precipitada que alguém havia levado o corpo de Jesus. Por que Maria vai ao túmulo no domingo cedo? Seu objetivo era completar o sepultamento do corpo do Mestre, que havia sido interrompido por conta das comemorações da Páscoa que começaram ao anoitecer da sexta-feira. Nunca lhe ocorreu que o Mestre poderia ter ressuscitado. Ela simplesmente desejava localizar o corpo. Ao constatar que não havia corpo no túmulo, ela vai atrás de Pedro e João para avisá-los. Os 2, acompanhados por ela, correm de volta ao sepulcro e todos confirmam que o corpo não estava mais lá. Eles veem os lençóis jogados e o lenço que cobrira o rosto de Jesus dobrado ou enrolado cuidadosamente e ficam perplexos. Os lençóis e o lenço dobrado eram evidências da ressurreição, mas eles não entendem o que estava acontecendo. Se o corpo tivesse sido roubado, ele teria sido levado junto com os lençóis. Além disso, na pressa de levar o corpo, ninguém iria perder tempo dobrando o lenço. Jesus ressuscitado estava ali perto do túmulo, mas os 2, Pedro e João, não o veem. O verso 10 diz que eles voltam para casa, porém, Madalena permanece no lugar e logo a seguir ela vê Jesus. O verso 9 diz que Pedro e João ainda não haviam compreendido a Escritura, quanto a ser necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Por conta disso, impactados pelo que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, esquecediços da palavra, não conseguiram ver Jesus naquele momento. Esse episódio nos ensina que, muitas vezes, temos dificuldades em ver a presença de Deus perto de nós ou em nossos assuntos, porque não conhecemos ou esquecemos coisas da palavra de Deus. Jesus, porém, não deixaria seus discípulos nesse estado de dúvida, pois, mais adiante, nos versos 19 e 22, lemos que o Mestre vai procurar não apenas os 2, mas todos os demais discípulos. O Senhor vai se encontrar com eles para que pudessem vê-lo, tocar suas mãos e tocar também no lado perfurado pelo soldado, com o objetivo deles atestarem que Jesus
realmente estava vivo. No próximo quadro, vemos o segundo caso de fé e dúvida. Caso em que Madalena não percebe a presença do Senhor. Nesse segundo caso, Madalena permanece junto ao túmulo chorando após a partida dos 2 discípulos. Ela olha para dentro do túmulo e vê 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Como lemos, uma na cabeceira e outro nos pés, junto aos pés, onde estava, a posição de Jesus. A dúvida de Madalena fica clara quando ela responde aos anjos que lhe perguntam por que ela chorava. Ela diz: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela não sabia onde Jesus estava. Ela o procurava, mas não consegue achá-lo. Estar em uma situação em que você não consegue encontrar Jesus pode levá-lo a um estado de dúvida. Você já esteve em alguma circunstância quando ficou se perguntando onde estaria Deus? Por exemplo, quando você se deparou com certas tragédias inexplicáveis onde inocentes perderam a vida? Ou quando alguém da sua família esteve agonizando em situação crítica sem que você entendesse o que estava acontecendo? Ou ainda, quando orou e não viu Deus chegando para ajudá-lo? João, no capítulo 11, lá no verso 21, nos mostra um caso desses, quando as irmãs de Lázaro chamam Jesus porque o irmão delas estava à morte, mas Jesus não chega a tempo. Lázaro, o irmão, acaba morrendo e quando finalmente Jesus chega, Maria lhe diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É comum pensarmos que a presença de Deus perto de nós, durante uma adversidade, vai diminuir nossas dores. E isso é verdade. Por outro lado, muitos tendem a pensar que se está havendo dor e sofrimento, é porque o Senhor não está por perto. Se o Senhor estivesse aqui comigo, eu não teria sido despedido do meu emprego, ou eu não teria recebido esse diagnóstico complicado, ou minha irmã não teria morrido. Esses casos difíceis podem nos levar a pensar que Deus não está conosco, pois o procuramos e não o achamos. No capítulo 23 do livro de Jó, lá no Antigo Testamento, nós lemos ele em um dado momento dizendo o seguinte: quem dera eu soubesse onde encontrar Deus. Mas o consolo da palavra nesse livro de Jó aparece logo adiante quando ele diz: Deus sabe o meu caminho. Isso nos faz concluir que eu posso não saber onde Deus está, mas ele sempre saberá onde me encontrar. Se não vemos Deus, significa que ele não está nos vendo? Muitos de nós agimos como uma criança pequena que brinca de esconder e acha que cobrindo os olhos a outra pessoa não vai vê-la. Deus sempre sabe pelo que você está passando. Ele sabe sobre suas dores e sobre os seus desafios. Madalena não conseguia encontrar Jesus. Ela vê alguém que pensa ser o jardineiro e se dirige a ele. O homem lhe responde falando o nome dela e, pela voz, ela reconhece ser Jesus. Note que, enquanto ela o procurava, Jesus estava ali perto dela o tempo todo. Isso nos mostra que, quando estivermos em alguma circunstância difícil, o Senhor poderá estar perto de nós o tempo todo. Quando formos despedidos do emprego, recebermos algum diagnóstico ou um ente querido nosso falecer ou não tivermos direção, Deus estará perto do crente. Poderemos até não vê-lo, mas poderemos ouvir a sua voz. No próximo quadro, vemos o caso número 3. Tomé não havia visto os sinais. Em João, no capítulo 20, verso 19 a 23, lemos que Jesus aparece aos seus discípulos, exceto a Tomé, pois ele não estava junto no grupo quando Jesus lhes apareceu. Mas, em um segundo encontro de Jesus com seus discípulos, relatados no capítulo 20, mas lá no verso 24 a 31, Tomé está com eles no grupo. Ou seja, até então,
Tomé não havia visto Jesus ressuscitado, nem havia visto as mãos e o lado ferido do Mestre. Quando os demais discípulos, que já haviam estado no primeiro encontro com Jesus, lhe dizem a Tomé a respeito da ressurreição do Mestre, ele se recusa a crer no que eles estavam dizendo. Ele se recusa a crer na história deles, afirmando que só creria se pudesse ver Jesus e os sinais dos cravos em suas mãos e o lado ferido, tudo isso com seus próprios olhos. A ausência de Tomé na primeira aparição de Jesus aos demais discípulos move Jesus para essa segunda aparição para que Tomé pudesse ter a mesma experiência dos demais. Vale observar que Tomé reagiu da mesma maneira que os outros discípulos. Ele estava duvidando da história, como mencionamos, da história que ele havia ouvido dos seus pares, dos seus amigos discípulos, sobre que Jesus havia sido ressuscitado. Se os outros haviam visto o Mestre vivo, Tomé também queria vê-lo. Ele não estava pedindo nada mais além do que os outros haviam pedido. Desde aquele primeiro encontro de Jesus ressuscitado que ele fez com seus discípulos, havia se passado 8 dias. Nesse período, o Mestre não tinha aparecido a nenhum deles. Os discípulos se reúnem de novo, dessa vez com a presença de Tomé. As portas estavam trancadas, mas apesar disso, Jesus entra no recinto e fica no meio deles. Jesus fala: "A paz seja convosco", e imediatamente se dirige a Tomé, chamando-o para ver os sinais, suas mãos perfuradas pelos cravos e o seu lado atingido pela lança do soldado. Não sabemos se Tomé realmente chegou a tocar nas mãos perfuradas de Jesus. Pode ser que depois de ver Jesus vivo à sua frente, ele não precisasse de mais provas. O que ocorre é que Tomé declara de viva voz que estava crendo na ressurreição de Jesus. Ele exclama: "Senhor meu e Deus meu". A crise de fé e dúvida de Tomé foi que ele não havia visto os sinais de Jesus. Se em nossa vida cristã tivermos dificuldades em vermos os sinais do Senhor, isso poderá nos levar a esse tipo de crise, a de termos fé concomitante com dúvida. Foi o que aconteceu com Tomé. No próximo quadro, chegamos à nossa conclusão, onde convido a você a refletir comigo sobre 2 pontos para fecharmos o nosso estudo. A primeira parte da conclusão, então, é uma pergunta. O que a experiência de Maria Madalena pode nos ensinar? Madalena encontrou Jesus quando se dispôs a falar com o jardineiro. Ele certamente era, o jardineiro, uma pessoa simples, talvez até mal vestido. Muitas vezes Deus vai nos falar através de pessoas simples assim. Isso inclui uma criança que nos pede alguma coisa quando estamos parados no meio do trânsito. Se Madalena não tivesse dado atenção ao jardineiro, possivelmente ela não teria percebido a presença de Jesus. Muitas vezes poderemos perder oportunidades de sentir a presença de Deus se desprezarmos pessoas simples que estão à nossa volta. Para Madalena, crer não era ver, mas ouvir foi o motivo que a fez crer em Jesus. Ela o reconhece pela voz e da maneira como ele fala com ela. Ela deve ter se abraçado com Jesus e o prendido com os braços, pois ele lhe diz: "Não me segure". Não havia nenhum motivo em Madalena, não havia nenhum problema de Madalena tocar Jesus. Tanto é que, posteriormente, ele instruiria Tomé a fazê-lo para permitir que aquele discípulo pudesse identificar as marcas da cruz no corpo de Jesus. Jesus não estava impedindo, portanto, não estava impedindo Madalena de tocá-lo, mas estava tentando lhe dizer que ele iria deixar esse mundo para retornar ao seu Pai. E ela não deveria supor que, agarrando-se a ele, iria impedi-lo de partir. Ela sai daquele lugar, Madalena, radiante, e conta a todos que ela havia visto Jesus vivo. Maria Madalena foi a primeira pessoa a ir ao sepulcro. Foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado.
e foi a primeira pessoa a ter o privilégio de compartilhar as boas novas de sua ressurreição com os outros. Se Jesus escolheu uma mulher para ser a porta-voz de uma mensagem tão poderosa e significativa, por que há tanta resistência hoje quanto às mulheres serem pastoras ou pregadoras? No próximo e último quadro, vemos a segunda parte da nossa conclusão. O que a experiência de Tomé pode nos ensinar? Um dos motivos que geram dúvidas na vida de um crente é quando ele não consegue ver os sinais do que Deus está fazendo, especialmente em relação ao que ele, o crente, espera que Deus faça. Às vezes você espera que Deus faça alguma coisa, mas não consegue ver se ele está agindo para isso. Você ora, mas não vê a resposta chegar. Pede por uma cura que não acontece. Você quer passar em um concurso e não passa. Ou busca harmonia em seu casamento, mas acaba encontrando separação. Às vezes, a espera é tão grande que você começa a duvidar se Deus vai realmente lhe responder. Você tem fé em Deus, mas está imerso na dúvida. A ausência de Tomé no primeiro encontro de Jesus com seus discípulos nos faz lembrar dos crentes que deixam de ir à igreja. Com essa ausência, deixam de ver certos sinais, porque não estão em comunhão com os demais crentes na igreja, cultuando o Senhor. Antes de morrer na cruz, Jesus havia instruído os discípulos para que se reunissem e ficassem juntos, talvez até no cenáculo. Mas Tomé desobedeceu e no domingo ele foi para algum outro lugar. Com isso, ele perdeu aquela primeira oportunidade, aquele primeiro encontro com Jesus e deixou de ver os sinais que o Senhor mostrou aos demais discípulos naquela ocasião. Nesse relato, vemos a misericórdia de Deus, nós vemos a graça de Deus se manifestando. Por quê? Mesmo Tomé tendo desobedecido a orientação de Jesus para que permanecessem juntos naquele domingo, o Mestre vai se dirigir a ele e mostrar os sinais que ele havia perdido. As misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, estão repletas de sinais do cuidado de Deus por nós. Precisamos desses sinais para nos ajudar a crer sem duvidar que Ele está nos respondendo. Tomé não havia visto os sinais, mas Jesus ajudou-o a vê-lo. Não deixe o que você ainda não viu Deus fazer levá-lo a esquecer o que Ele já fez por você. O que Ele fez vai ajudá-lo a ver o novo. Finalizando, pergunto: qual seria a maior prova de ressurreição de Jesus? Embora a ressurreição do Mestre tenha sido profetizada no Antigo Testamento e anunciada pelo próprio Senhor, João deixa muito claro que os discípulos não estavam predispostos a acreditar nela. Somente após aquelas evidências convincentes, os discípulos acreditaram que Jesus realmente estava vivo. E, convencidos disso, nunca deixaram de proclamar essa verdade. Aliás, vermos aqueles discípulos falando sobre a ressurreição de Jesus, proclamando a ressurreição de Jesus e seguindo corajosamente o ministério que Cristo deu a eles, alguns deles até sacrificando a sua própria vida, nos aponta que essa é a maior prova de que realmente Jesus ressuscitou, pois ninguém se disporia a dar a vida por uma mentira, a de que Jesus não havia ressuscitado e que, na realidade, o corpo dele havia sido roubado. Uma vez tendo-se certeza da ressurreição de Jesus, pode-se concluir que ela aponta para uma verdade poderosa e convincente de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Crer em Jesus como Cristo, Filho de Deus, é a maneira que Deus providenciou para o perdão dos nossos pecados. Crendo nele como Salvador e Senhor, você estará salvo e terá a vida eterna.
É isso o que a palavra de Deus nos diz. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo, gostado da série que nós desenvolvemos sobre o Evangelho de João. No próximo quadro, você vê o plano para o nosso próximo trimestre, a nossa próxima etapa de estudos, quando nós estudaremos sobre a Igreja de Cristo. Ali você verá todo o planejamento desses próximos estudos. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!